Fala, povo! Chegamos! Mais um impacto começando para impactar a sua vida. A pergunta de hoje é: os judeus, eles vão crer em Jesus, sim ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje, então você que está comigo, já no início desse programa, nós estamos aqui pela TV Milagro, falando para milhares de lares e também estamos pelo YouTube. Se você está pelo YouTube, eu quero encorajar você nessa hora a se inscrever no canal, a você curtir esse vídeo, você comentar, escreve alguma coisa do que Deus tem feito na sua vida e também compartilha para que outras pessoas possam receber o conteúdo de hoje. A pergunta central hoje é: será que os judeus eles vão crer em Jesus? E eu quero continuar a crescer junto com você na graça e no conhecimento através do quê? Das Sagradas Escrituras. A Bíblia de Deus, a Palavra de Deus, é aqui que está o nosso manual, aqui que está a direção para que eu e você possamos nessa terra dar passos rumo àquilo que Deus tem para nós. A palavra diz que nesse caminho nem o louco erra. Que caminho? No caminho certo, no caminho de Deus, quando estamos no centro da vontade de Deus. E é através da Bíblia que nós vamos hoje continuar a crescer na graça e no conhecimento. No último programa, se você perdeu, se você chegou no meio de tudo isso, está lá no YouTube, Cristo Vive SP. Mas no último programa, nós estudamos a diferença do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Lembrando que nós estamos no meio de um estudo profundo, entendendo a diferença da lei mosaica e da graça. A lei, a antiga aliança, e a graça, a nova aliança. E no último programa nós falamos sobre isso. Qual que é a diferença de Pedro, Paulo, qual era o contexto de cada um? Lembrando que Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, ou seja, a lei mosaica. Paulo, a graça, o ministério da incircuncisão, o evangelho da incircuncisão. Então, para que nós possamos dar continuidade nisso, eu quero começar o impacto de hoje lendo com você, lógico, a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2, 7, 8, ele fala assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então você sabe que o evangelho da incircuncisão, ele foi dado para Paulo, porque Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão, da lei mosaica. E ele continua dizendo: quando o evangelho da incircuncisão me fora dado, como a Pedro o da circuncisão. Então aqui nós estamos entendendo que o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus chamou, né, o Senhor Jesus Cristo, nós quando estamos falando agora dele ressuscitado, ele chamou Paulo e ele abriu os mistérios, ele revelou aquilo que estava escondido há séculos a respeito do grande plano da redenção. O que era isso? Em que os judeus e os gentios se tornariam membros, presta atenção nisso, judeus, gentios, eles se tornariam membros de um mesmo corpo, eles seriam coparticipantes das promessas de Deus. Então nós que somos gentios e os nossos irmãos judeus, aqui Deus revela através de Paulo que este mistério é que nós seríamos colocados por Cristo, por Deus, como coparticipantes da bênção de Deus. E aqui, hoje no Impacto, nós vamos entender mais a respeito de judeus, de gentios, da velha aliança, da nova aliança. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 11, 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento, ou seja, incredulidade, dureza de coração, é isso que está dizendo a palavra de Deus, que Paulo está dizendo, em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Se você puder grifar isso na sua Bíblia, grifa aí, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que nós precisamos entender, e você precisa hoje ter essa clareza, que os judeus, eles não vão crer que Jesus era o Messias que veio ali para salvar o povo. Eles não vão entender da graça nem da salvação. Até quando? E aqui está talvez a resposta de hoje. Os judeus, eles vão crer em Jesus? Sim. Num tempo perfeito, num tempo de Deus, eles vão entender qual é esse tempo. É onde nós acabamos de ler. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. É a expressão que diz o apóstolo Paulo. Ou seja, até que todos os gentios, quem são eles? Nós, gentios predestinados, até que todos esses gentios sejam alcançados
pela graça para serem salvos em Jesus Cristo. Ou seja, até que a graça alcance todos os filhos de Deus. Depois disso, depois que os gentios entrarem, depois que isso acontecer, aí sim o plano de Deus para os judeus vai se concretizar, onde eles vão entender que o próprio Senhor Jesus Cristo era o Messias. Então, até esse dia haverá o quê? Endurecimento da parte dos judeus. O coração dos judeus está endurecido. O coração dos judeus está endurecido. O coração dos judeus está endurecido por um propósito de Deus, por um desígnio de Deus, até que haja a plenitude, até que os gentios todos conheçam a respeito da graça de Deus. Por isso nós precisamos pregar. Por isso nós estamos aqui na TV, no satélite, nas mídias sociais pregando, porque para que os judeus possam ver o plano de Deus se cumprindo também em suas vidas, a respeito deles conhecerem e terem clareza de que Jesus Cristo era o Messias, os gentios, nós, aqueles que estão espalhados ao redor do mundo, em todas as nações, povos e raças, precisam conhecer da graça de Deus. Então, até esse dia, os corações dos nossos irmãos judeus estarão ali endurecidos diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos 16:25, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo falando, segundo o meu evangelho. Por quê? Porque ele recebeu de Cristo, da boca do justo, no terceiro céu, e agora ele está repartindo esse evangelho. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então estava guardado em silêncio, agora você está recebendo. Por que só agora estou recebendo isso? Porque é o tempo de Deus na sua vida. Estava guardado em silêncio e agora Deus está te revelando através da Bíblia os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E continua dizendo no 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, tudo isso que você está ouvindo hoje, aquilo que eu tenho falado a cada impacto, isso tudo já estava escrito, está escrito na Bíblia. A Bíblia fala em todas as nações onde existir um eleito, ali a palavra de Deus vai chegar e essa pessoa será alcançada pela graça de Deus. E o que nós estamos entendendo aqui é o quê? De que essa palavra, essas promessas de Deus já estavam reveladas na Bíblia. Ou seja, eu não estou falando de algo novo aqui. Eu não estou trazendo para você algo que eu descobri, que é da minha mente, que é do meu coração. Não, isso aqui já estava na palavra de Deus. O que está acontecendo agora? Agora é o tempo perfeito de Deus, de um povo conhecer os mistérios que estavam ocultos, como diz Paulo, desde os tempos eternos. A prova é Deus, é o Espírito que revela. Então, que você que tem acompanhado o Impacto, não pense que isso é uma obra humana, que você está aí agora por um desígnio seu, da sua carne, do seu coração, ou meu, Fernando. Não, isso é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito que convence. O Espírito Santo de Deus está rasgando o véu. Você está agora começando a enxergar aquilo que já aconteceu, aquilo que está escrito na Bíblia aí há quase 2000 anos. A Bíblia fala em todas as nações, como eu disse. Onde existir um eleito, ali, onde existir um predestinado, a palavra de Deus, ela vai chegar. E essa pessoa será alcançada pela graça. Isso é um desígnio de Deus. Isso é um propósito de Deus. Nenhuma das suas ovelhas vão se perder. Talvez você esteja ouvindo a respeito da lei da graça, falando, mas e agora? Se não, eu não tenho que fazer nada para buscar a salvação, se a salvação é um dom, é um favor imerecido, como é que fica essa questão? A Bíblia diz que nenhuma das ovelhas vão se perder. Ou seja, todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, num tempo certo, num tempo de Deus, esses vão confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero que você veja o que diz a palavra em Efésios 3, 1 a 6. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Paulo estava ali pregando para quem? Para os gentios. Vimos no programa passado. Pedro, circuncisão, lei. Paulo, graça, incircuncisão, gentios. E ele fala assim no 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Olha só, Deus confiou a Paulo e Paulo agora para outros, para nós, para os gentios. Olha o plano de Deus. Pedro estava falando da circuncisão. Paulo agora da incircuncisão. Para quem? Para nós, gentios. Isso aqui é algo maravilhoso da parte de Deus. No 3 ele fala assim,
Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. No 4 ele diz, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora você entende esse mistério. Agora você compreende esse mistério. Agora você tem entendido aquilo que Deus revelou a Paulo e que Paulo revelou nas suas 14 epístolas e que nós, pela soberania de Deus, estamos tendo conhecimento nos tempos de hoje, na atualidade. Então agora você entende o mistério que Deus revelou a Paulo. É o mesmo mistério que Deus está revelando a você. A graça. Estavam ocultos desde os dias dos tempos eternos, mas agora Deus está revelando a nós. Diga graças a Deus por isso. Diga louvado seja Deus, porque a maioria dos crentes não tem entendimento disso. Se você está tendo entendimento disso, é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida, uma obra sobrenatural, e Ele quer fazer, Ele já está fazendo em você e depois através de você. Olha o que diz a palavra no 5. Diz assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E no 6 ele diz, a saber, que os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntos na mesma porção. Quando a palavra diz que nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros, estamos juntos na mesma porção, é isso que está dizendo a palavra de Deus. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, nós temos direito nas promessas de Deus. Nós temos direito em todas as promessas feitas aos nossos irmãos judeus. E aqui é mais uma obra sobrenatural de Deus, porque nós não somos judeus, não temos sangue israelita nas nossas veias. Mas em Cristo nós somos feitos também participantes, herdeiros das mesmas promessas dos nossos irmãos judeus. Ou seja, todas as promessas do velho pacto chegaram até nós por meio de Cristo Jesus. Por isso é uma obra perfeita. Jesus ele veio, cumpriu a lei e no momento da sua crucificação, onde ele diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, nesse momento as promessas do velho pacto chegaram até nós. Então, se você creu em Cristo, se você recebeu ele como seu Senhor e seu Salvador, agora você tem o quê? Direito nas mais de 7.000 promessas que foram feitas ao povo judeu. Então, se você tem acompanhado os últimos programas, agora você vai ver que as coisas estão ficando muito claras para você. Agora as coisas estão ficando, talvez, simples de entender. Por quê? Porque Deus está te revelando isso. Deus está te revelando os mistérios. Você está entendendo aquilo que a Bíblia diz. Eu disse desde lá no início, agora a sua vida está tendo nexo. Agora você está entendendo o que a Bíblia fala. Agora você está entendendo que Deus se revela pela sua própria palavra aos seus filhos. Então quer dizer que agora você não precisa mais pagar o preço. Por que lá no início eu falava, você não precisa jejuar, você não precisa de batismo, você não precisa de vigília, você não precisa ir para o monte, você não precisa pagar nenhum preço. Agora você está entendendo isso, porque isso era algo da antiga aliança, isso era algo da velha aliança. Agora na graça não existe mais esta obrigação. Agora na graça não existe mais preço algum a ser pago. Então agora não tem também maldição, caso você tropece em algum dos pontos da lei. Antigamente, tropeçou em um só ponto, nós já estudamos isso. Você era culpado de ter tropeçado em toda a lei. Agora não mais, porque agora não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo diz em Romanos, no verso 8, ele diz assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então Paulo diz, eu sou o menor de todos os santos, eu perseguia a igreja, eu perseguia os cristãos, então ele se considera ali como o menor de todos os santos, e ele fala, mas para mim, a mim foi dada essa missão. A missão do quê? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então é esse evangelho que você está tendo contato, o evangelho da graça de Deus. É esse evangelho que eu estou aqui pregando, impacto após impacto. É sobre isso que nós estamos aqui falando, é sobre isso que nós estamos aqui vivendo. E a palavra de Deus diz também, o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, o 26 e o 27, ele diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Quantos são santos? Digam amém. É você. Estavam ocultos, mas agora se revelou aos seus santos. Somos nós, santos de Deus. E no 27 ele fala assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza
da glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério que agora aprove a Deus revelar a você, a revelar a nós, a revelar a mim, a todos nós. Nós estamos aqui entendendo que estes mistérios que estavam ocultos desde os tempos dos dias eternos, diz Paulo, agora, através de Paulo, aprove a Deus trazer a você, trazer a mim, os nossos olhos, o nosso entendimento agora está sendo iluminado pelo Espírito Santo e nós estamos agora entendendo o que era lei, o que é a graça, e entendendo que não há mais maldição para nós. Não estamos mais debaixo da lei, estamos agora debaixo da graça. E Paulo diz, nós acabamos de ler, Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode estar se perguntando aí na sua casa, você pode estar ouvindo tudo isso e falar, mas por que só agora eu estou conhecendo tudo isso? Por que só nesse momento eu estou tendo contato com essas insondáveis? Por que a cada programa em que você, Bispo Fernando, tem trazido para mim, eu tenho crescido, eu tenho revelado, eu tenho entendido, Deus tem me revelado? Por que isso só agora? Eu quero dizer para você com muita paz no meu coração, é porque chegou a hora. Chegou a hora de você conhecer esses mistérios, chega de viver uma vida. Eu sei que muitos que me escutam vivem aí anos dentro de uma igreja, entram com a Bíblia debaixo do braço, saem, voltam, vão, fazem campanhas, pagam preço, jejuns. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não presta para nada, isso não traz nenhum adianto de vida. Isso já caducou, a lei caducou, Jesus ele veio para cumprir, ele cumpriu. Então agora é o tempo perfeito. Eclesiastes diz que é um tempo perfeito para todo propósito. É o tempo perfeito para o propósito de Deus de te revelar os insondáveis mistérios. Então, antes de você ficar se questionando, se perguntando o porquê, não fique aí questionando. Dê graças a Deus, glorifique a Deus, diga obrigado, Senhor, porque este era o seu tempo, esse era o tempo perfeito para que a minha casa, a minha família pudéssemos desfrutar agora das superiores promessas, porque é isso que a graça é, um pacto de melhores e superiores promessas. Diga glória a Deus aí na sua casa, porque isso é motivo de celebração. Você vê que eu trago aqui uma alegria, você vê que eu trago aqui uma ousadia espiritual. Por quê? Porque quando nós entendemos os mistérios, não tem como nós ficarmos tristes, não tem como nós ficarmos cabisbaixos. Isso traz para nós um renovo, isso ativa o nosso espírito. E como eu disse, chegou a hora de Deus revelar grandes coisas. Nós estamos só começando. Você tem aqui comigo crescido a cada impacto, mas nós estamos só no começo, estamos apenas no começo dessa grande obra. A grande obra que Deus começou na sua vida, na minha vida, diz que Ele mesmo é fiel para completar. Então estamos num processo, nós estamos em obra. E nós estamos sendo aperfeiçoados através das Sagradas Escrituras. Eu quero que você veja o que Paulo também diz agora, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério. Olha só, Paulo diz, é um mistério. Por isso muitos não entendem. Porque é um mistério, a Bíblia chama de mistério. Ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ou seja, hoje não há mais mistério para nós. Era até então, mas a partir de agora não tem mais esse mistério, porque está sendo revelado. Grande é o mistério da piedade. Ele vai continuar dizendo, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Agora você sabe que este é o Cristo encarnado, o próprio Deus. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E aí diz que o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Agora você está entendendo o plano de Deus. Por que Deus habitou entre nós através de Cristo, se fez homem, cheio de graça e de verdade? Porque é o que Paulo está falando agora. Vamos ler juntos novamente. Ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Deus, em Jesus Cristo. O que ele fez? Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, ou seja, para nós ouvimos a respeito de Jesus Cristo porque somos gentios e através de Paulo foi pregado para nós esse evangelho, você já entendeu isso? Diz que ele foi crido no mundo e recebido na glória. Ou seja, você sabe agora que Jesus, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, isso é uma obra extraordinária, isso é um plano perfeito. Então, Jesus, ele era o próprio Deus, ele foi ali, se fez carne. Deus foi encarnado em Jesus Cristo. Então, ele é o Messias. Ele sempre foi o Messias. Os judeus não entendem isso e não vão entender até que haja o tempo oportuno. Então, Jesus Cristo era o próprio Messias, o Salvador, profetizado em toda a Bíblia. Então, você vê que na Bíblia, em toda a Bíblia, Israel é Israel e igreja é igreja. Tem que ter essa clareza. O que era Israel?
Israel estava ligado ao povo, aos judeus. Sião, a igreja, agora é a igreja, nós temos que entender, a igreja gentílica, que começou como nós já estudamos, dentro da casa de Cornélio, ali com Pedro, com as chaves do reino, abrindo as portas para que Paulo viesse a pregar para os gentios. Isso aqui é uma obra extraordinária de Deus. Então, você não pode confundir Israel com a igreja. Então, você não pode confundir Israel com a igreja. Nós devemos saber que quando Deus fala com Israel e quando Deus fala com a igreja, existem momentos que Deus está falando a sua palavra, agora está falando com Israel, com o povo judeu. Existem momentos que Deus está falando com a igreja. Nós não podemos ter essa confusão, porque nós sabemos que há um sentido em que um cristão, ele é um judeu espiritual, ou seja, ele é um verdadeiro judeu. Assim como também a igreja verdadeira é um tipo de Israel espiritual. Então vamos lá, nós devemos ter a clareza de que Deus ele tem planos específicos para serem cumpridos por Israel e Deus também tem planos específicos para serem cumpridos para a igreja gentílica, assim como promessas específicas para serem cumpridas entre os dois povos. Então, promessas para serem cumpridas ainda no povo judeu, assim como também promessas para serem cumpridas no povo gentil. Nós. Eu sei que para muitos todo esse contexto, todos esses versículos, essas passagens são novidades. Eu queria parar aqui porque nós estamos finalizando o nosso programa. E muitas pessoas têm aí recebido, crescido, avançado no conhecimento. E eu sempre trago aqui o que o profeta Oséias diz, né? Que o povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. Você sabe que a partir do impacto acabou a destruição na sua vida. Por quê? Porque eu estou te trazendo conhecimento. Se o povo é destruído pela falta de conhecimento, uma vez que você tem conhecimento, você cessa, você estanca a destruição na sua vida. Então, o conhecimento bíblico ele é fundamental para que a destruição cesse na vida do povo cristão. E, infelizmente, o povo não tem entendimento das Sagradas Escrituras. O programa Impacto, você sabe que ele surgiu com esse inconformismo no meu coração. Nós aqui em São Paulo, em 26 anos, a Igreja Evangélica Cristo Vive, em 26 anos que estamos aqui em São Paulo, nós temos pregado sobre este Evangelho, que na verdade Paulo diz que é o único Evangelho, aquele que edifica e aquele que gera herança. Então eu estou dando essa pausa aqui porque eu quero fazer uma oração com você antes de nós finalizarmos. Porque eu sei, é muita coisa para você administrar. Tem pessoas que estão falando, uau, eu nunca li isso. Como que isso nunca saltou aos meus olhos? Como eu disse ao longo do programa, era o tempo de Deus, chegou o tempo de Deus para que milhares, centenas de pessoas, sabe, sejam resgatadas, sabe, de ministérios judaizantes, sejam resgatadas de lugares que se dizem igreja, mas que na verdade são verdadeiras sinagogas do diabo, que estão ali aprisionando, tirando a lã. Paulo diz, depois da minha ida, sabe, lobos vorazes iriam penetrar no meio da igreja para tirar. Nós temos visto isso no dia de hoje. Homens que se dizem pastores estão ligados ao dinheiro, que estão só focados nisso. Se você for parar para pensar, nós estamos aqui já, se eu não me engano, há 12, 13 programas, onde quando nós entramos aqui na Parabólica, entramos aqui no YouTube também, e nós não falamos em nenhum momento sobre dinheiro. Nenhum momento eu falei que para você herdar as bênçãos você precisaria dar o seu carro, para você herdar a salvação você precisaria comprar uma cadeira no céu. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a palavra, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são lobos vorazes que estão penetrados ali no meio do povo para roubar, para tirar a lã, para escravizar ainda mais. E a nossa missão, a minha missão, eu falo isso sem medo de errar, é ir, sabe, fundo nessas questões, porque o povo tem sido aí sido induzido, conduzido a erro por conta de líderes inescrupulosos. Então, eu quero orar com você antes de nós encerrarmos para que você receba tudo isso com paz no seu coração, administre tudo isso e continue crescendo comigo na graça e no conhecimento. Se você puder fechar os seus olhos em 1 minuto, eu vou declarar sobre a sua vida. Pai amado e Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Jesus, por esse tempo que estamos tendo aqui, pelo impacto. Eu te louvo, Pai, pelos teus mistérios que a cada programa têm sido revelados, têm sido pregados, Pai. E eu te louvo porque a tua obra, Pai, não pode ser parada. Paulo diz que a palavra ela não está algemada. Ou seja, Pai, o Senhor tem cumprido os teus desígnios, os teus propósitos. Eu oro para este homem, esta mulher, este jovem, esse senhor que tem ouvido da tua graça, para que possa receber com paz, para que possa desfrutar, Jesus, de tudo aquilo que a Bíblia ensina, de tudo aquilo que está escrito, Pai, nas Sagradas Escrituras, da paz, da entendimento, Pai, da clareza, Jesus, da clareza de raciocínio, Pai, para que todos nós possamos, Jesus, entender com paz, com inteligência, Jesus, ativando as nossas faculdades, Jesus,
espirituais, mentais, para discernir, Jesus, a tua voz, porque a tua voz é clara. Eu oro e declaro, Pai, um tempo de restauração, de reforma, Jesus, em todos os lares que têm acompanhado este santo programa. Em teu nome nós oramos, amém e amém. Se você puder na sua casa, diga aí também, amém, louvado seja Deus. Estamos chegando ao final do nosso impacto e eu quero sempre lembrar, antes de você desligar, não desliga, não troca de canal, não sai do vídeo, eu quero dizer para você que eu falo aqui da Igreja Cristo Vive São Paulo, eu sou o Bispo Fernando Brant, tenho alegria, prazer em cada impacto repartir com você os mistérios de Deus, aquilo que Ele revelou a mim, eu estou trazendo para que você também seja liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso site, você pode navegar, tem muito material, cristovive.com.br, você também pode nos encontrar nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, nosso nome é Cristo Vive SP, é só procurar lá e você também vai nos encontrar. Você quer fazer contato conosco? Está aparecendo aí na tela o nosso WhatsApp 11 93226-6916. E eu encorajo aqueles que estão aqui de São Paulo a estarem conosco em um culto presencial. Você pode nos conhecer, estamos localizados na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn. Estamos próximos da estação de trem do Morumbi e também metrô, a estação é Brooklyn. Termino dizendo para você, como sempre, foi um prazer passar um tempo. Foi um prazer estar aqui juntos, crescendo na graça e no conhecimento. Sabemos que o amor resgata, mas a graça transforma. Estamos sendo transformados pela graça de Deus. Espero você no próximo impacto. Graça e paz a todos. Tchau!